Gente, agora vamos ouvir quem? Senhor, Ele, o homem, a lenda, o mito. Galera, vamos ouvir agora. Aí a gente tem esse período onde realmente Deus fala muito, né? Tem muita efervescência teológica. Como o Alex falou, né? A teologia do Novo Testamento está muito embebida, tem muita referência àquilo que acontece naquele período intertestamentário. E aí a gente tem Jesus agora. E para falar de Jesus, meu amigo Cacau Marques, que uhul! Quem assiste o BT Papo aí? Olha aí, BT Papo é sensacional. O Cacau eu não lembro quando eu conheci. Nem tu lembra, né, Cacau? 2 em 1. Não, o Cacau é das antigas, mas foi assim, internet, foi ali por 2011, 2012. Foi nessa região aí, nessa fase. Cacau no barquinho. Quem é esse cara? Quem é esse? Não, o Cacau é sensacional, pastorzão, grande amigo, e vai falar para nós agora sobre o Novo Testamento, Jesus, e essas coisas que ele gosta. É nóis. Vou. Não. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom nós estarmos juntos aqui. Obrigado aí pela introdução, Bibo. É isso mesmo, né? Foi o Milho que me indicou para o Bibotalk. E aí? Que bom nós estarmos juntos aqui, queridos. Que bom ver alguns irmãos aqui que a gente já reconhece da internet, né? E outros que nós conhecemos agora. É uma bênção essa reunião do povo de Deus. Eu tenho já estive aqui inspirado e edificado, não só pelas palestras todas, mas também por conversas com os irmãos aqui, vendo o que o Senhor tem feito através da vida de cada um e de tantas comunidades diferentes, em tantos países diferentes, né? Que coisa legal. Vamos fazer uma oração, queridos, para a gente refletir sobre esse assunto? Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, Pai, fale conosco, que nós, ó Deus, continuemos crescendo e desenvolvendo, ó Deus, o nosso conhecimento do Senhor através das Escrituras, nesse dia, ó Pai, em que nos voltamos para a Bíblia, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine neste momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então me deram o tema Jesus nos Evangelhos, né? Nós dividimos mais ou menos assim: Milho, o Antigo Testamento, né? O Heinck ficou com a parte profética do Antigo Testamento, é um profetismo. Botamos a mais difícil para o Alex, né? Que ficou com o período interbíblico. E o Vitor ficou com teologia paulina. E para mim era o mais importante, que era Jesus, né? Que coisa maravilhosa, né? Então... Só que para o menor em vários sentidos, né? Tanto em capacidade quanto em altura também. Estamos ali, né, Heinck? Eu e você, perto ali na altura. Mas de fato eu fiquei com muito receio, né? De tratar desse assunto que é aqui o centro do que a palavra de Deus fala, que é a vida de Jesus Cristo mesmo, né? Eu acho que a pergunta que a gente faz, ela não é nova e ela já foi feita várias vezes por vários teólogos, em vários momentos diferentes da vida e da história do cristianismo, que é: quem é Jesus? E essa pergunta, quem é Jesus, ela às vezes não começa assim também, ela começa com uma outra, que é bem parecida e que só muda o tempo do verbo, que é: quem foi Jesus? E aí, o jeito que você conjuga o verbo pode dar uma ideia de como é que a gente está se perguntando sobre isso, né? Se eu pergunto quem foi Jesus, geralmente eu estou querendo saber como foi o ministério terreno de Jesus no mundo. Se eu pergunto quem é Jesus, eu já estou fazendo uma interpretação da fé da igreja presente agora, da existência e atuação de Jesus Cristo vivo no nosso meio. As duas perguntas são válidas e eu acho que a gente pode falar delas duas.
E nós vamos falar de quem é Jesus a partir de quem foi Jesus nos evangelhos. E vamos falar isso primeiro pensando sobre o que significam os evangelhos na Escritura. Então vamos começar do começo, certo? Quais são os evangelhos? Ontem eu e minha esposa, a gente visitou a Catedral de São Paulo. Aí quando você senta lá, debaixo daquela abóbada gigantesca, né? Lá à frente assim, olhando para quem está entrando pela porta oeste, tem em volta dos arcos 4 imagens, que são as imagens dos evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estão as 4 ali. Eu achei muito legal, que eu nunca tinha percebido, é que do outro lado tem 4 imagens também, sabia disso, Henrique? Que são os 4 profetas: Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Estão do outro lado, eu não sabia disso, né? Então ali os 4 evangelistas, você olhando para eles assim, né? Esses são os 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia. E todo mundo que lidou com os 4 evangelhos, ou que leu os evangelhos, pensa assim: por que 4 evangelhos? Por que a gente tem 4 evangelhos? E tem vários livros escritos sobre isso, várias tentativas de responder, várias organizações, a harmonia dos evangelhos. Só que essa pergunta, ela vem às vezes de uma visão errada que a gente tem sobre o que é um evangelho. E aí eu não estou falando o evangelho, a boa notícia, evangelho, boa notícia. Eu estou falando o evangelho, o livro, o que é cada um dos evangelhos. O que a gente acha que é o evangelho? A gente acha que o evangelho de Marcos, por exemplo, é um roteiro de um documentário sobre Jesus. Então a gente acha que se a gente voltar no tempo com uma câmera na mão, a gente vai filmar tudo o que acontece com Jesus e o resultado será o evangelho. Ou a gente ainda vai dizer, né? Escolhe um deles. É quase como se a gente pensasse que Jesus estava o tempo todo sendo seguido por cronistas que iam escrevendo: olha, vamos registrar isso aqui, vamos colocar isso aqui. E que no final eles iam juntar os relatos e fazer o grande relato oficial sobre Jesus, e isso não aconteceu, e ficaram 4 mesmo, né, parciais. Mas não é isso, não foi desse jeito, não aconteceu dessa maneira, e não é dessa maneira. Por isso você pode ficar bem tranquilo de gostar de The Chosen, não tem problema, tá bom, gente? Muita liberdade poética, não tem problema, pode ter liberdade. Só você não tratar aquilo como Bíblia, tá ótimo, tá bom? Tem gente que trata, né? É o que eu falo, assistir The Chosen é maravilhoso, porque Jesus, do jeito que está lá, é apaixonante, né? É cativante. E a melhor notícia é que quando você desliga a televisão, você pode encontrar com ele na Escritura, então tá de boa, né? É a melhor coisa, né? Então você vai lá e encontra, é muito melhor do que ficar sonhando com o príncipe encantado, né? Você encontra Jesus mesmo. Os evangelhos, eles não são isso, eles não são esse registro ali de alguém seguindo Jesus e colocando cada pontinho sobre Jesus, não é. Sabe por que não é? Porque primeiro Jesus vem e ele impacta um grupo de pessoas. Ele age de uma maneira não vista antes. A Bíblia registra isso de várias formas, e uma das que eu mais gosto é quando diz assim: e ele falava com autoridade, não como os mestres da lei. Era uma coisa diferente, surpreendente. Ele impactou todo mundo. E aí tem uma coisa que os evangelistas trazem de maneiras às vezes mais ou menos explícitas, que é como depois que Jesus termina o seu ministério terreno, quando ele está no finalzinho, fica todo mundo ainda confuso. Fica todo mundo confuso. Os discípulos no caminho de Emaús ficam frustrados, não sabem direito o que é que aconteceu. Aí tem que depois aparecer Jesus de novo, e aí eles: agora sim, não queimava o nosso coração. Aí você fala: tá bom, então o que é que Jesus fez? Sei lá, queimou meu coração. Não tem uma explicação. Ele queimou meu coração. Aí você vai e olha lá, Pedro andando com Jesus lá, e Jesus falando assim: e aí, tu me amas? E aí Pedro fica lá, né, respondendo a mesma coisa 3 vezes, para uma pergunta que é feita 3 vezes. Aí na última ele está meio cabisbaixo: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Aí depois ainda, Jesus fala uma coisa super estranha, fala assim, Pedro pergunta: e quanto a esse, né? Aí Jesus fala: e se eu quiser que ele viva para sempre, o que te interessa, né? Aí você fala assim: aí João, né, o apóstolo amado escreve: viu, ele não disse que eu ia viver para sempre. Porque João já devia estar bem velhinho quando escreveu isso. Ele não disse que eu ia viver para sempre, ele disse que se eu quiser que ele viva para sempre. Confuso. Aí chega lá em Atos,
outra confusão. E aí que é a questão que eu acho interessante, porque em Atos os discípulos perguntam assim, aqueles que estão lá com Jesus, no versículo 6, eles perguntam assim: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Que Jesus fala que virá o Espírito, né? É nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Espera aí, vocês não entenderam até agora? Não. Vocês não compreenderam? Eu acho que não. Eu acho que eles compreenderam o que tinha que compreender. A questão é que é muito difícil você pegar a história com a vida com uma pessoa, a encarnação de Jesus Cristo, 3 anos de caminhada com Ele, e transformar num texto. É muito difícil fazer isso. Não é a mesma coisa. Um texto é um texto, a experiência é a experiência, a vida é a vida, e a pessoa é a pessoa. Um personagem é um personagem, e uma pessoa é uma pessoa. Jesus é uma pessoa, escrita, narrada nas escrituras, não como um personagem, mas como uma história que aconteceu. Mas entre o que acontece e o que está registrado, ou para usar um termo que rima, entre o fato e o relato, tem um espaço. Ah, você está falando que o texto é mentiroso? Não. O que eu estou dizendo é que esse texto tem outro propósito, e não o de ser uma espécie de câmera de segurança que depois vai ser consultado pela polícia teológica para saber o que de fato aconteceu. O VAR espiritual, né? Vai lá, chega lá, não é? O irmão lá tudo doido, sem saber, pastor, mas e aí como é que é? Eu posso ou não posso fazer tal coisa? Aí o pastor pega, olha para Deus e fala assim, vai lá, vamos consultar. Não, não é isso. Não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: todos esses discípulos foram impactados, todos esses discípulos foram tomados ali por esse encontro com Jesus, e aí eles passam a viver de maneira junta, eles passam a caminhar juntos, como uma comunidade, e nessa comunidade eles vão aplicando o tipo de vida que Jesus Cristo imprime neles. Como é que Jesus Cristo imprime esse tipo de vida? Com ensino? Sim, com ensino, com ensino. Dando discursos, falando, com certeza, mas também com ações, com práticas, com uma maneira diferente de viver, mas também com sinais, maravilha, poder, que eram sinais de uma nova realidade. Os discípulos passam a viver e passam a se compor como igreja antes de reunirem os 4 evangelhos. Só que depois, toda essa caminhada que vai formando e compreendendo tudo isso que aconteceu no meio deles, ela vai exigindo uma elaboração textual. E por que essa elaboração textual é importante? Há ideias sobre isso, hipóteses sobre isso. Uma das minhas preferidas é a do Richard Bauckham, que fala que eram testemunhas oculares registrando o que eles viram, afinal de contas eles iam morrer, estão chegando perto da morte, tem que deixar registrado. Então eles registram. Só que isso já se passaram várias décadas dos eventos, entendeu? Então, o que esses textos dos evangelhos estão falando sobre Jesus, não é simplesmente assim, cada um está contando um pedacinho em que cada evangelista ficou mais atento, né? Mas se você estava desatento, você perdeu esse pedaço, não tem problema, Marcos, você perdeu esse, Lucas pegou, Lucas nem estava lá, e nem Marcos também, né? Eles são depois. Não é isso que está acontecendo ali. Eles estão fazendo sentido do evento Jesus Cristo, entendeu? Os evangelhos fazem sentido do evento Jesus. O evento Jesus passa a ser interpretado e transmitido pelos evangelhos, e é por isso que a gente tem 4, não é porque cada um perde uma coisa, e nem só porque cada um tem uma perspectiva, também é importante isso, mas eu quero ser mais espiritual nesse assunto. A gente tem 4, porque a gente precisa de uma visão muito mais do que unidimensional de Jesus. A gente precisa aqui de umas 4 dimensões evangélicas para entender Jesus Cristo, e para ter esse mesmo impacto da vida de Jesus. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Por isso você não pode ficar com o evangelho só.
Por isso que não dá para ficar só com o evangelho. Meu evangelho preferido é João. João, né, o último, já é a obra pronta, já terminou, né? É o mais recente. Vou ficar só com João, não vou pegar as outras versões. Não vou ficar só com o remake, né? Tá o remake aqui. Não, a gente precisa dos 4. Porque eles trazem perspectivas diferentes, mas não só porque eles têm intenções teológicas diferentes, mas é porque Jesus é muito mais do que um personagem. É o que a gente fala no BT Papo às vezes, né? Se eu quiser saber tudo sobre o Gandalf, é só eu ler tudo que o Tolkien escreveu. Saber tudo sobre o Gandalf, porque o Gandalf só existe no universo do texto escrito. Mas Jesus não existe só no universo do texto escrito. Então eu posso decorar todos os textos da Bíblia, eu não vou saber tudo sobre Jesus. Assim como se eu ler tudo da vida do milho, eu não vou saber tudo sobre o milho, porque ele ainda é uma pessoa que está vivendo, que está fazendo um monte de coisa. E Jesus também está fazendo. Eu sei várias coisas do milho, hein? Depois eu conto, mediante pagamento. Entendeu, gente? Nosso encontro e nossa relação com Jesus é pessoal, como o Milho mesmo trouxe aqui. Esse encontro pessoal, como o Alex acabou de falar, a Bíblia não é nosso papo e nem o nosso Deus, não é o nosso ídolo. Nós queremos ter um relacionamento com Jesus com o mesmo impacto desse encontro de Jesus com os discípulos. E aí, eu já vou me adiantar, que eu não me seguro, mas a gente tem uma excelente notícia na Bíblia, que Jesus prometeu que isso é possível. Porque Jesus chega para Tomé e fala assim: porque não viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Ele está falando de mim e de você. A gente não viu e creu, entendeu? Então é possível ter esse impacto. A gente crê que não é só na compreensão de um texto escrito, mas é no encontro espiritual com Jesus desse texto, que não estará nunca em contradição com esse texto e nunca será uma coisa, né, diferente desse texto. Muito bem. Então como é que é? Vamos lá, agora vamos partir para a parte mais literária da coisa, né? Para quem sabe, para quem não sabe vai saber agora. Apesar de termos 4 evangelhos, a relação entre eles não é a mesma, tá? 3 desses evangelhos são bem parentezinhos, próximos, né? Amiguinhos. E um é mais diferentão, tá bom? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos eles de sinóticos. Ótico, né? Ótico. Visão, olho, né? Sinóticos, isso é uma maneira de ver, tá bom? Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Eles têm fontes compartilhadas, eles têm ênfases semelhantes, eles têm textos idênticos entre eles, tá bom? São os evangelhos sinóticos. O João, ele é o diferentão, né? O que? Heterótico seria, né? De outra maneira de ver. Ele vê de outra forma, né? Ele é o que olha de outra maneira. Por quê? Porque ele tem uma outra história. A gente já chega nele, já vamos falar dele. Os sinóticos, eles têm algumas características que os aproximam. Primeiro, essa ideia das fontes compartilhadas, que podem ser entre eles mesmos, tá bom? Então, em grande parte, a gente pode entender que Mateus e Lucas, provavelmente escritos depois de Marcos, assim, seguramente Marcos antes, né? Mateus e Lucas usam textos de Marcos para compor os seus evangelhos, tá bom? Certo? É possível que haja uma outra fonte que eles tenham compartilhado entre eles? É possível, até porque há textos que só estão em Lucas e Mateus, não estão em Marcos, mas são idênticos em Lucas e Mateus. Como é que a gente faz com isso? Pode ser que eles pegaram de uma mesma fonte, ou pode ser que houve uma influência entre eles também. Tem modelos diferentes do chamado problema sinótico. Como é que os sinóticos interagem entre si? E eu não vou desvendar esse problema agora. Se você quiser, mande uma mensagem para o Vitor Fontana e ele vai resolver esse problema para você, tá bom? Tem VTcast sobre isso também, tá? Mas tem essa questão para a gente resolver, beleza? Tá lá. Eles têm essa relação. E aí tem uma coisa, quando você está lendo os evangelhos sinóticos, você percebe uma coisa ali, que Jesus o tempo todo está falando do reino, o reino, o reino, o reino. O tempo todo ele está falando sobre isso. O reino de Deus, termo usado com abundância em Marcos e Lucas, e o reino de Deus e reino dos céus, usado em Mateus. Mateus usa reino de Deus e reino dos céus. É a mesma coisa, tá bom, gente? Não tem diferença, tá? Essa ideia de que reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra, é uma teoria que a gente já meio que deixou de lado, tá bom? Não se sustenta, tá bom? Então é reino de Deus, reino dos céus, sinônimos, uma maneira que Mateus usa para falar. Eles falam o tempo todo de reino. Quando você vai para João, João fala pouco de reino. Fala bem pouquinho. A palavra reino aparece bem pouco em João. Você conta nos dedos de uma mão.
João já fala de uma outra coisa, e já tem uma outra abordagem. Aí a gente tem que, para entender então os evangelhos sinóticos, a gente precisa entender o que é esse reino que Jesus está falando. O que é esse reino? E aí a gente tem um outro problema. Tem um BTcast Plus, né, Milho? Que foi o Milho e o Alex que gravaram, sobre o reino de Deus, que é, gente, uma coisa assim, de realmente, tá? Esse dia você come só uma saladinha, e aí você vai ouvir, porque tá pesado, tá bom? E aí, ali eles chegam no final, eu lembro até hoje, ele chega no final e fala assim, então, Jesus não deu uma definição de reino, né? Podia ter começado com isso, ficava mais curto, né? Mas a ideia é que, de fato, se você for pensar de uma maneira bem geral, o que está se falando de reino? É essa autoridade, ou esse reinado de Deus, tá bom? Como isso se compreende é muito amplo, e tem várias maneiras diferentes de você interpretar. Mas é isso, a ideia de que, se o pecado é uma transgressão, a ideia do reino de Deus é todas as coisas sendo colocadas no lugar de acordo com a soberania de Deus, que a gente cantou no comecinho do dia hoje. Tu és soberano, né? Então, se todas as coisas entrarem no lugar segundo a vontade de Deus e não segundo o nosso pecado, a ideia é que tudo vai se acertar, entendeu? Porque a vontade de Deus é perfeita, então vai tudo estar no lugar, a correta relação entre todas as coisas que o Mírio falou aqui agora há pouco. Essa é a ideia, tudo ficar debaixo da autoridade de Deus, sem transgressão, sem essa rebeldia do pecado, porque a rebeldia do pecado é que quebra tudo. Isso se amplia de várias maneiras, e eu não vou fazer todos os desdobramentos aqui, mas é disso que esses evangelistas sinóticos estão falando, quando eles falam dessa vinda do reino. A gente pensa no reino de um jeito completamente diferente. A gente pensa que a gente vai para o reino, como nós viemos para o Reino Unido, né? A gente vai para o reino, porque quando eu estiver no reino de Deus, né? Entrarei no reino de Deus. Mas o reino não é um lugar, ainda que haja um aspecto espacial no reino, não é isso que você pensa, né? O reino de Deus é lá onde moram os ursinhos carinhosos, lá numa nuvem, né? Não é isso. Ê, cabelo, apontou a idade agora, hein, mano? Ursinhos carinhosos, né? O jovenzinho alemão aqui nem sabe o que é ursinhos carinhosos, né? O David, ele não sabe o que é ursinhos carinhosos, né? O cabelo sabe. Então, gente, olha só, não é isso que a gente aprende do reino. Não é isso. O reino, e aí eu gosto dessa definição, e aí eu estou usando uma específica, tá? Uma, não é a única, mas o reino de Deus é o povo de Deus, sob o governo de Deus, no lugar de Deus, ou seja, no lugar que Deus tem, ou na terra que Deus tem, tá bom? Então, o povo de Deus, sob o governo de Deus, no espaço que Deus preparou para esse povo. Isso acontece em toda a Escritura. Então, quando chega esse povo aqui e fala assim, Mateus, Marcos e Lucas, olha, é o reino de Deus, Jesus estava falando do reino de Deus, o reino de Deus chegou. É essa ideia de que agora as coisas vão entrar em ordem, de que agora o governo vai estar de fato exercendo a sua justiça. A justiça, a injustiça será exterminada, a justiça vai ser colocada no lugar, e o fruto da justiça é a shalom, é a paz. O fruto da justiça é a plenitude. Gosto da NVI traduzir shalom por plenitude lá em Jeremias, né? É a plenitude, a plenitude. Então a plenitude virá das coisas estando no lugar correto, e isso acontece com a vinda de Jesus. Então, quando os discípulos lá em Atos capítulo 1 perguntam, é nesse momento que instaurarás o reino de Israel, não é só uma pergunta sobre a autonomia e independência de Israel diante de Roma, também é, mas é a esperança que significa esse reino, entendeu? A esperança de agora tudo está no lugar. Bom, só que aí passam-se décadas, e aí os crentes falam, e o reino? Está morrendo, Tiago já morreu, o resto está batendo na porta aí, Pedro não vai durar muito, que arranja confusão o tempo todo, Paulo então, né? Lembrando que quando os evangelhos são escritos, a gente já tem teologia paulina, tá bom, gente? Então já tinha até isso, tá? O que a gente faz? Então aí que vem as expressões desses evangelistas sobre o que é que significa esse evento Cristo,
anos depois de Jesus já ter ascendido aos céus. O que é que significa esse evento, Cristo? E aí cada um deles vai ter um jeito de lidar com isso. Como eu já falei, Marcos é o primeiro. E aí eu dei uns nomezinhos aqui, tá? Não se apeguem muito a eles, tá bom? Porque eles podem estar bem errados, tá? Aí depois o Vitor vem aqui corrigir, que a gente deixou ele para o fim, justamente por isso, né? Então, alguns nomezinhos aqui, tá? Então você vai ler lá, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver muita semelhança entre eles. Mas você também vai ver diferenças, especialmente diferenças de ênfase, de estilo e até de conteúdo. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Marcos, vamos começar por Marcos. Marcos traz uma perspectiva, que eu vou usar uma palavrinha aqui que o André vai gostar, uma perspectiva mais acontecimental. Uma perspectiva mais acontecimental. Como assim? Marcos perde menos tempo, entre aspas, tá bom, gente? Perde menos tempo com discursos, já percebeu? Marcos perde menos tempo com discurso. Ele está narrando muitos acontecimentos. Ele narra discurso de Jesus? Sim. Jesus ensina em Marcos? Com certeza. Mas tem o tempo todo milagre, expulsão de demônio, né, Milho que gosta de falar do Evangelho de Marcos como Jesus exorcista, Jesus showman. Ele está lá fazendo um monte de coisa e tal o tempo todo. Inclusive Marcos tem uma movimentação geográfica. Marcos é um evangelho que ele é estruturado geograficamente. Ele começa com Jesus lá na Galileia, né, ensinando. Depois Jesus sai da Galileia, vai para o norte. Depois ele desce e vai até Jerusalém. E em Jerusalém começa a narrativa do seu martírio. Se você não sabe onde que isso fica no mapa, compre o Atlas do André Heinck, tá bom? Lá tem um mapa inteirinho. Então você tem toda essa questão em Marcos. Ele tem essa narrativa. Eu gosto de dizer que Marcos é o livro do reino em movimento. É o reino em movimento, tá bom? É o reino acontecendo, e o reino de fato está acontecendo, e isso que é importante, porque o reino não é uma coisa para ser compreendida, o reino é uma coisa para acontecer, até porque eu não faço o reino, você não faz o reino, quem faz o reino é o rei, e o rei faz, ele realiza, tá bom? E Deus realiza, em Jesus o reino está acontecendo, e ele está em movimento no livro de Marcos, e os discípulos andando e vendo acontecer, e vendo Jesus expulsando o demônio, curando leproso e fazendo tudo que ele faz. Uma coisa diferente está acontecendo, certo? E o que a gente aprende disso? Como é que Marcos nos ensina alguma coisa? Não é que ele não tem sentido. Não, Marcos era o documentarista. Marcos sim, Marcos estava lá filmando, né? Ele fala, só vou botar o que eu vejo. Não, tem um sentido no que ele fala também. Tem uma lição que a gente recebe. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Até o capítulo 10, o Evangelho de Marcos está falando de tudo isso que Jesus está fazendo, é milagre, é não sei o que lá, está realizando um monte de coisa, tal. No capítulo 11 para frente, acontece a entrada triunfal no 11, e dali para frente, gente, já não é milagre mais, o milagre que vai ter é ressurreição ali, né? Tem a questão ali da figueira e tal, né? Mas a questão de curar essas coisas não tem mais. Não, dá para abrir aqui, ó. É isso aí que você está falando, né? Não dá para abrir aqui. De mão esquerda ainda, ó. Então, está acontecendo isso lá. Tudo bem? Em Marcos até o capítulo 10, Jesus está fazendo milagre, um monte de coisa. Do 11 para frente, tem esse que é um milagre, na verdade, profético de Jesus na figueira ali, que é para ensinar uma questão ali. A gente tem um BT-papo sobre isso. E ele ressuscita depois. O que é que está acontecendo aqui? Talvez a gente tenha um ponto para entender isso na história que é contada no capítulo 10. No capítulo 10, a partir do versículo 35, eu não vou ler o trecho todo não, que é para correr, mas a partir do versículo 35 acontece aquele pedido de Tiago e João, né? Pedido super legal, né? Eles chegam lá e falam assim, Senhor, concede-nos, né? Que lá no reino, um se assente à sua direita, outro à sua esquerda, né? Nós queremos que o Senhor nos conceda o que nós vamos pedir. Aí Jesus fala assim, vocês podem tomar do cálice que eu vou tomar? Aí eles falam, podemos. Eita, que eles não sabiam onde eles estavam entrando, né? Porque Tiago é o primeiro a morrer, inclusive, né? Ele é o primeiro a morrer. Eu posso tomar do cálice da morte. E de fato, Jesus fala, você vai tomar. E tomou mesmo, né? João é o último a morrer. Mas também, é o que tudo indica, tomou do mesmo cálice do martírio. Então,
Eles falam isso, concede no Senhor. Aí depois, Jesus fala, tá, mas conceder, você está à direita e à minha esquerda, não é a minha, é o Pai e tal. Beleza. Passa, aí o texto fala assim, por causa disso, depois disso, os discípulos começaram a conversar entre si, quem era o maior entre eles. É muito claro o que aconteceu lá. Os dois vieram assim, chegaram assim, né, com aquele pedido meio negado por Jesus, né? As outras falaram assim, vocês acham que vocês são o quê, né? É claro que se alguém fosse sentar à direita, seria eu, né? Pedro deve ter dito, né? Aí o outro fala, você, Pedro, o cara mais boca suja da gente tudo aqui, você tá doido? Eu tô julgando, eu nem sei se Pedro era boca suja, né? Tô julgando. Não, era ele ali, então eles começam a discutir entre eles, quem é o maior. Aí Jesus diz, olha, entre as autoridades do mundo, quem tem mais autoridade governa, entre vocês não será assim, quem quer ser o primeiro que seja o último, quem quer ser o maior que seja o servo dos demais. Uau! Ele está comparando o reino dele com o reino do mundo. Os reinos do mundo são desse jeito, mas o meu reino é de outro jeito. Para pegar outro evangelho, o meu reino é aquele em que o maior lava os pés. O meu reino é outro, ele é contrário. E então ele fala, no versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui a gente tem uma fala de quem é Jesus e do que ele faz. É o Filho do Homem que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí você olha aqui bem onde está esse versículo, depois disso tem a cura do cego Bartimeu, e aí acabam as curas. E aí você fala assim, olha só, o livro de Marcos tem Jesus servindo e dando a sua vida. Jesus servindo e dando a sua vida. E é o que ele faz. Aí você pensa lá nos milagres, os milagres de Jesus, os milagres de Jesus são, a gente tem um envolvimento com o milagre que é engraçado, né? Você pode ter uma igreja que só oferece milagre, porque o que Jesus fez, ele faz hoje, vem, Jesus curou, não sei o que lá, vem aqui que a gente vai curar, não sei o que lá, Aí é assim, não é assim, todo mundo é curado? Não é todo mundo curado. Jesus sai fazendo milagre para todo mundo? Não sai, e faz, amém? Ele ainda faz, amém? Faz, mas ele está fazendo o tempo todo? Não está. Senão, né, se a gente tivesse poder todo, a gente saía, né, curando todo mundo, porque antes era só Jesus, coitado, para curar todo mundo. Agora tem um monte de gente. Não é assim. Só que a gente faz o outro extremo. Não, os milagres de Jesus são sinais da divindade de Jesus, e é só isso. No Evangelho de Marcos, os milagres de Jesus são sim sinais de quem Jesus é, mas os milagres de Jesus também são serviço. São amor de Deus para pessoas que não tinham perspectiva. É encontrar ali gente coxa e fazer andar. É encontrar leproso e purificar, cego e fazer ver. E aí que é isso? Mas isso aí aponta que Jesus é Deus. Sim, aponta. Mas você pode ter certeza que para aquele cara curado lá, essas duas coisas estão super misturadas. Jesus é Deus, mas também agora eu vejo, né? Jesus é Deus, mas agora também eu posso pular, né? Entendeu? Porque Jesus é isso, veio para servir e dar a sua vida, entendeu? E isso nos ensina sobre esse reino também, mas não é o único evangelho. Mateus já tem outra perspectiva. Se essa de Marcos é acontecimental ou narrativa, se você quiser usar, Mateus tem uma perspectiva profética. No começo do evangelho de Mateus, ele vai fazer uma das introduções mais estranhas para nós leitores modernos. Ele vai começar de uma genealogia, exatamente daqueles textos que você pula, né? Não fala a verdade, né? Aqueles textos que você não lê, você vai pulando. Mateus começa lá de uma genealogia, aí você vai, e ainda uma genealogia problemática, porque ele erra a conta no final, né? É meio constrangedor assim, né? Mas tem tudo um propósito. O que Mateus está fazendo ali? Ele fala das gerações, 14 gerações, né? Que ele vai dizendo ali, no capítulo 1, né? São 14 gerações a partir de Abraão até Davi, depois 14 gerações de Davi até o exílio, depois 14 gerações do exílio até Jesus. 14, 14, 14. Ou 6 vezes 7. Então Jesus começa o 7º grupo de 7 anos. Seria o 4º grupo de 14? Não, o 7º grupo de 7 anos. Sendo o 7º grupo de 7 anos, a ideia que Mateus está dizendo é, pessoal,
Jesus está cumprindo todas aquelas profecias do reino. Eis que chegou o tempo da restauração, da libertação, do alívio, da salvação. O reino chegou em Jesus. Mateus vai em vários momentos dizer assim: isso aconteceu para que se cumprisse, isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito. O tempo todo ele faz a relação, às vezes até com os textos que a gente acha que não era muito profético, né? Tipo assim, foi para que se cumprisse o que diz: do Egito chamei meu filho. Você fala assim: eita, era sobre isso? Né? Ele vai colocando essas coisas. Mateus não está muito preocupado em fazer aquilo que a Bíblia de fato não está aqui para fazer, né, Emílio? Provar que Deus existe, ou provar que Jesus existe. Ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado em dizer se as histórias sobre Jesus eram verdadeiras ou não, ainda que as que ele registra sejam, mas essa não é a preocupação dele. A preocupação dele é: essa vida desse Messias faz sentido com a profecia? Faz sentido com a lei? Bate com o Antigo Testamento? Ele de fato satisfaz as promessas do Antigo Testamento? E a conclusão que ele traz é: sim, satisfaz. Com isso, ele está trazendo uma grande esperança para o povo que conhecia as profecias. Ele estava trazendo uma grande esperança para esse povo. Olha, tudo aquilo que é dito que ia acontecer, acontece em Jesus. Mas lembra, gente, Mateus escreve isso aqui muitos anos depois. Provavelmente mais de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Já tem toda uma comunidade ali dizendo: mas peraí, eu ainda não vi um cordeiro, uma criança brincando com uma serpente, um cordeiro e um leão brincando junto, eu não vi nada disso, eu não vi espada virar enxada, eu não estou vendo esses negócios tudo aí que você disse que ia acontecer, que os profetas falaram que ia acontecer. Mateus não está escrevendo porque isso vai acontecer agora, lembra? Passou mais de 30 anos. Ele não está dizendo: Jesus chegou agora. Não, já fazia 30 anos. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo como é que isso é realidade em Cristo ainda hoje. Como é que esse desaparecimento de Jesus, morte, ressurreição, ascensão aos céus, não significa frustração dessas promessas. É por isso que o Evangelho de Mateus vai colocar não só Jesus cumprindo essas profecias, mas Jesus também trazendo uma nova maneira de viver na lei, lá no Sermão do Monte. Ah, vocês querem entender da bem-aventurança? Vocês querem viver como uma nova Jerusalém? A cidade edificada sobre o monte é aquela que brilha através das obras que eu ensino. E aí aqueles que estão em trevas olham e glorificam o Pai que está no céu. Entendeu? Ele está dizendo: olha, essa realidade do reino, ela já é presente em nós. Ela é presente nessa vida. É assim que a gente está vivendo o reino. Numa expectativa? Certamente, na expectativa do retorno, com toda certeza. Mas já estamos apontando essa realidade de uma Jerusalém, uma cidade sobre um monte. Tudo bem, gente? Beleza? É por isso que Mateus não tem só ensinos de Jesus sobre lei, tem ensino de Jesus sobre comunidade também. Se o seu irmão pecar contra ti, vai e fale com ele. Se ele ouvir, ganhaste seu irmão. Se ele não ouvir, leve uma ou duas testemunhas. Se ele ouvir, ganhaste seu irmão. Se não ouvir, leva-o à igreja. Peraí, que igreja? Que igreja? Não tinha igreja quando Jesus estava pregando. O Evangelho de Mateus é escrito 30 anos depois. Jesus já estava falando dessa comunidade que Mateus já chama de igreja, a igreja. Tem ensinos de Jesus sobre viver em comunidade, e por isso que termina com aquela grande comissão falando do reino. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Eu não vou falar muito sobre isso, porque o Vitor tem uma pregação maravilhosa sobre a grande comissão e a incredulidade. Deve estar na internet em algum lugar, né, Vitor? Procura lá, incredulidade, grande comissão, Vitor Fontana, você vai achar, tá bom? Olha só, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O reino, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Peraí, Jesus, mas cadê? Por que ainda tem pecado? Por que ainda tem rebeldia? Por que ainda tem morte, tem guerra, tem doença e tudo isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Aí que é o nosso problema, porque a gente pergunta: cadê, Senhor, a autoridade no céu e na terra? Mas nem você está cumprindo a autoridade.
Nem você é autoridade, porque ele fala ide, você não vai. Não é? Então eu não entendo o reino de Deus, se o reino de Deus não começa no reino em mim. Quer ver um exemplo disso? Eu vou voltar no Antigo Testamento lá, perdão, viu, André? Você lembra lá que quando Daniel foi para o exílio, ele seguiu certinho a lei de Deus? Não comeu comida impura, você lembra disso? Por que Daniel fez isso, gente? Não tinha sacerdote mais, não tinha templo mais, malemar tinha profeta, ninguém tinha um rolo da lei para falar que ele estava errado. Por que Daniel continuou obedecendo a Deus no exílio, se não tinha ninguém para cobrar ele? Aí a gente teve 1 ano de pandemia, todo mundo em casa, né? Depois a gente voltou e tal, né? Aí você já longe do olhar do pastor, já ficou aí, né? Corrompendo as suas práticas, todo mundo falando assim, meu Deus, o que vai ser do povo de Deus, se não puder ir na igreja? O Daniel ficou lá, 40 anos lá longe de Jerusalém, e seguindo à risca ali a vontade de Deus. Por quê? Porque Daniel acreditava no reino de Deus, ele acreditava que Jesus era que Yahvé era o Senhor, ele acreditava que Yahvé era o Senhor. Evidência disso no livro de Daniel. Daniel vai lá apontar o dedo na cara de Nabucodonosor e fala assim, você acha que você é o rei do mundo, você se colocou acima de Deus, não foi? E por causa disso você vai pastar, é literalmente o que ele fala, você vai pastar. Ele tem um sonho de uma estátua que representa todos os impérios da terra, e de repente uma pedrinha se solta, bate lá, quebra ela, cresce e vira uma montanha do reino de Deus, da autoridade de Deus. Espera aí, se Deus é rei, eu obedeço agora. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Ide o quê? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Ou seja, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, faz igreja, cresce igreja, reproduz igreja, porque é isso que é toda autoridade. É assim que essa realidade do reino já está crescendo, como aquela pedrinha virando uma montanha, é na igreja, entendeu? Essa perspectiva profética de Mateus nos traz essa esperança. O Senhor cumpriu as suas promessas em Jesus, e Ele continua. Lucas já tem uma outra preocupação. Quando você lê o início do Evangelho de Lucas, ele fala assim, muitos relatos já foram dados e tal, por aqueles que foram testemunhas oculares, nos pareceu bem agora dar um relato ordenado, ó Teófilo, excelentíssimo Teófilo, né? Vou dar um relato ordenado para você, Teófilo, de tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Aí Lucas tem uma outra preocupação, tem uma semelhança muito interessante entre esse início do Evangelho de Lucas e o início de Atos, que conecta com Lucas, né? E os preâmbulos e as introduções dos livros da historiografia antiga, dos historiadores gregos e romanos da antiguidade. A ideia da testemunha ocular e do registro do que foi visto. Quem viu ou quem ouviu de quem viu. Esse é um padrão da historiografia antiga que vem desde Heródoto de Halicarnasso, tá? E aí Lucas tem uma perspectiva mais histórica. Como assim histórica? Ele está lá fazendo todo um registro histórico? Não. Lucas vai colocar bastante a ideia de como é que essa realidade de Jesus, no mundo 30 anos depois, no mínimo, está mudando todas as coisas. Aí Lucas vai dar uma grande ênfase, por exemplo, na transformação da justiça de Deus nos aspectos da sociedade. Quer ver uma coisa? Lucas é o único evangelho que registra o cântico de Maria. Você já leu o cântico de Maria? Abre aí, Lucas capítulo 1. A nossa amiga, né? Eu vou falar nossa porque eu sei que ela é minha e do Vitor Fontana. Eu não sei se é de mais alguém aqui. Midian Nascimento compôs uma música chamada, como é que é? Maria vai com as outras? Não, como é que é? É um negócio assim, Maria, né? É alguma coisa assim, eu sou Maria, acho que é. E aí ela canta tal, é linda, a música é linda, a Midian canta maravilhosamente bem. Mas tem uma hora que fala assim, cheia de graça, cheia de força, cheia de raiva, cheia de honra. Aí o pessoal não gostou muito, né? Como é que é assim, cheia de raiva? Aí quando eu conversei com alguns que faziam uma objeção a essa letra, eu falei assim, você já leu o Cântico de Maria? Se isso aqui não é uma mulher com raiva, velho, eu não sei o que é.
Porque ela está alegre? Tá. Ela está feliz? Tá. Meu ser engrandece a Deus. Nossa, maravilhoso. Mas dá uma olhadinha o que ela fala aí. Minha alma engrandece o Senhor, Lucas 1, a partir do 46. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos. No mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu as coisas boas dos famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Sacou? O Senhor dispersou os orgulhosos, despediu os ricos sem nada. E aqui tem um eco do cântico de Ana, quando nasce Samuel, que ele fala também, quebra o arco do valente, do poderoso e tal, é tudo assim. Por quê? Porque essa ordem atual, histórica, é uma ordem de maus governando. E quando vem a esperança de Israel, a esperança do quê? Do fim da injustiça, inclusive da injustiça dos que governam, inclusive da injustiça dos ricos, entendeu? Essa esperança aqui. Então Lucas vai dar uma grande ênfase a essa transformação da questão da sociedade mesmo. Você pode ter certeza, gente, essa ordem econômica e política que a gente vive, ela não é divina, ela não é. Qual outra na história foi? Nenhuma. Por isso que a gente quer celeste, entendeu? Nenhuma. Essa ordem não é divina. Para de divinizar essas coisas. Não é nada disso. A gente espera esse Messias que dispersa os poderosos mesmo, entendeu? O retorno desse Messias que já veio. E aí, mas não é o único assunto. Se você pegar mais um cântico ali, porque tem esses cânticos aí que aparecem, né, no início de Lucas, né? Quando você vai ali no cântico de Simeão, no capítulo 2, no versículo, e agora ficou difícil de ver aqui, hein, Biba? 28. Rapaz, 10 anos atrás a gente não tinha esse problema, né, Emílio? As coisas estão complicadas. Simeão tomou nos braços e o louvou a Deus dizendo, Jesus já, tá? Tomou Jesus nos braços e louvou dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes pedir em paz o seu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. Não é só um problema de ordem econômica, é um problema também de separação dos povos, que no determinado momento teve uma razão de ser, Israel como nação sacerdotal, mas como sacerdotal, ela tem uma missão de ser bênção para todo mundo. Simeão enxergou em Jesus essa bênção. Então tem também uma mudança social nisso. Por isso que a igreja, ela é marcada pela convivência entre gentios e judeus, e ela também é marcada pela transformação social. Olha lá Atos capítulo 2, né? Ninguém considerava seu nada, todo mundo vendia o que tinha, dava uns para os outros lá, certo? Essa transformação da realidade, nisso está o reino de Deus, está acontecendo. 30 anos depois, o que aconteceu com o reino? Não, está acontecendo na igreja, está acontecendo ali. Você vê isso de maneira bem clara, e eu sei que eu estou me estendendo, mas eu vou chegar em João, gente, está quase, tá? Você vê isso, tá tranquilo. Você vê isso lá em Lucas capítulo 4. Quando Jesus vai até a sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías, ele abre e fala lá no versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É isso, tá lá, profeta Isaías. Aí ele fecha o livro, devolve ao assistente, e aí ele fala assim para aqueles da sinagoga que estavam com olhos fitos nele, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ler. Hoje se cumpriu a escritura. Chegou aí o ano aceitável do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão
este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Ou seja, aquele povo lá estava incrédulo. Vocês vão falar, realiza aqui então, né? Mas vocês estão incrédulos, vocês estão testando, vocês não estão confiando. Aí ele vai no versículo 26. Continuou ele: digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Texto lido aqui pelo André. Aí o que acontece? Jesus está citando a Bíblia, que coisa bonita, né? Não, olha a reação. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual foram construídas a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus falou assim: olha, veio o ano aceitável, evangelho pregado aos pobres, fim da opressão, transformação social, maravilhoso. Grande parte dos judeus se viam como os oprimidos, e eles eram mesmo, sob o Império Romano. Até aí está de boa, mas eles falam assim: mas esse aí não é o filho de José? Como é que ele vai fazer tudo isso? Ele é maior que César? Ele vai conseguir vencer a opressão? Aí Jesus fala: olha, vocês estão confiando pouco no poder de Deus. O profeta não tem honra na sua terra. E aí todo mundo entendeu. Você está dizendo então que tudo isso que Deus prometeu em Isaías, o Senhor vai fazer pelos gentios? Entendeu a revolta? Entendeu? Aí eles se levantam, aí eles ficam doidos, entendeu? Por quê? Porque o judeu era profundamente nacionalista, xenófobo? Não, gente. Quem andava com Jesus? Judeu. O problema era esse sistema religioso que esses caras criaram, que fazia com que ninguém mais podia entrar dentro do assunto. Agora, quem já estava excluído de dentro do próprio povo de Israel, esses aclamavam Jesus. Eram prostitutas, leprosos, publicanos, gente que era desprezada por um sistema que era excludente, e que em Jesus encontrava essa inclusão de excluídos e de gentios. Lucas traz a perspectiva histórica, não no sentido de que ele olha para Jesus do ponto de vista da micro-história, mas porque ele olha para Jesus do ponto de vista da transformação histórica. Imagina que chega alguém aqui hoje, já aconteceu aqui na Inglaterra, tá, gente? E fala assim: eu sou o enviado de Deus. Já aconteceu. Eu sou o rei. Eu sou o rei. O rei não é aquele lá não, eu sou o rei. E agora o reino vai começar. Aí, a princípio, o que vão dizer? Nada. Até onde eu sei, não sei, não conheço muita legislação aqui, né? Mas até onde eu sei, não tem problema se fala: eu sou o rei, né? Sei lá, quando o Elvis veio aqui, o Elvis já veio aqui, talvez tenha vindo, né? Acho que não teve problema falar que era o rei. Ou o Pelé veio, né? E a rainha chamou ele de rei, então tá tudo bem, né? Aí, até a princípio não tem problema nenhum, mas aí chega lá um outro cara e fala: realmente ele é o rei, agora eu obedeço a ele. Aí vai juntando. O que acontece? Vira um problema, não é? Vira um problema. Que problema é esse? Lucas está falando que problema é esse. Não é o problema de juntar muita gente, mas é o problema de acreditar nessas palavras transformadoras de Jesus. Eram palavras transformadoras, e as pessoas viviam por essa palavra. Esse rei chegou, entendeu? Então as pessoas perguntam: cadê o reino? O reino está onde esses súditos de Jesus estão. Estes que estão seguindo Jesus. E esses súditos de Jesus vivem pela lei de Jesus. E a lei de Jesus é outra. Muito bem, nas perspectivas do reino tem tudo isso. Só que aí passa mais 30 anos, e aí vem um outro cara e escreve outro evangelho, chamado João. Que João já escreve isso lá no fim do 1º século. E aí João, quando escreve, ele está escrevendo para uma igreja que não tem mais ninguém lá que viu Jesus praticamente. Aí João vai dizer: nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele vai dizer: as minhas mãos apalparam o verbo da vida. Mas é João também que fala: quem não viu e crê é bem-aventurado. Porque João está falando para essa turma que não viu, é igual a gente. É em João que Jesus ora assim: Senhor, eu peço não somente por estes, mas por aqueles que crerão pela pregação deles. Nós cremos pela pregação deles. Jesus orou por nós. Se aparece 2 vezes na Bíblia, viu, gente?
2 vezes aparece na Bíblia. As duas escritas de João. Uma é no capítulo 17, quando Jesus ora, e outra é Apocalipse, quando João vê gente de toda língua, tribo, raça e nação, né? Sua carinha está lá, amém? A gente está lá, beleza? Então, gente, João está falando para essa galera. Aí João está falando para um outro povo. Peraí, João, peraí. A gente esperou o reino, a gente esperou isso tudo, passou, e agora? E agora? Enquanto aqueles caras estavam vivos, fazia sentido esperar, mas agora não tem mais ninguém vivo. Aí João vai falar a mesma coisa que eles falaram lá, mas João vai trazer uma perspectiva diferente. E eu chamei de a perspectiva da nova criação, ou a perspectiva da recriação. Mas fica parecendo recreação, né? Parece que João está brincando. Não, da nova criação, tá bom? Abre aí João capítulo 1. Já tivemos spoiler do Alex, mas a gente vai arriscar aqui também, né, Alex? João capítulo 1. Como é que João começa o livro dele? No princípio. Que outro livro começa com no princípio? Gênesis. João começa no princípio, Gênesis começa no princípio. Você falou teogonia de Hesíodo, né? Também começa com no princípio era o caos, né? Ele também começa assim. Mas aqui estamos falando da Bíblia, né? Hesíodo não está na Bíblia. No princípio, João fala, no princípio é aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, e essa era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aí mais para frente ele vai falar, o verbo se fez carne, habitou entre nós, versículo 14, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Um pouquinho mais à frente ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito o revelou a nós. O que João está dizendo vocês estão achando que o que vai vir aqui é um reino só alternativo? Um grupo de rebeldes que vai derrubar o Darth Vader do Império Romano? É isso que vocês estão achando? Vocês não estão entendendo. Deus está fazendo o mundo de novo, entendeu? No princípio, Deus criou os céus e a terra, no princípio era a palavra, e a palavra é a luz, e em Jesus Deus de novo diz, haja luz no meio das trevas, entendeu? Vocês estão esperando o quê? Que vai juntar uma galerinha e agora sim, vamos chutar esses romanos para lá. Isso aqui é Bíblia, não é Asterix não, cara. Está nascendo um novo mundo, está nascendo uma nova criação. Todas as coisas estão sendo renovadas em Jesus. E aí que é a questão. Porque o Milho falou uma coisa aqui que, olha... Eu acho que podia, se a gente fizesse uma camiseta para o evento, podia ser uma frase assim, né? A verdade é o que está em oposição à ilusão. Vou dar um exemplo para vocês de como é que isso acontece. É muito comum a gente falar que, as pessoas falando que os religiosos são iludidos, né? Esse negócio de Bíblia, crer na Bíblia, crer em Deus, não estou vendo Deus em lugar nenhum, tá bom. Às vezes o invisível é mais real do que as explicações que a gente tem para o visível. Ontem, além de ir na St. Paul's Cathedral, eu fui também na abadia de Westminster, e lá eu não vi, né? Mas me informaram depois, eu fiquei me corroendo de raiva, que está enterrado o Isaac Newton, né? Isaac Newton está enterrado lá, eu não sabia, né? Passei por ele, fiquei olhando o Darwin, me disseram que eu fiquei de costas para o Newton, que estava aqui, e eu fui embora. Foi o que me disseram, porque eu nem sei se ele estava naquele lugar mesmo. O Isaac Newton viveu numa época que as pessoas tinham uma explicação sobre por que as coisas caem, e elas diziam que as coisas caíam porque acabava o ímpeto. Já ouviram isso? Acabava o ímpeto. Então, se eu pego um objeto, não vou jogar nada aqui não, né? Se eu pego lá, aqui ó, o vape, já caiu mesmo, né? E eu jogo, se eu jogo com força, ele fica com mais tempo no ar. Se eu jogo mais fraco, ele cai mais perto. Então essa era a ideia. Se eu tiver sem ímpeto, quando o ímpeto acaba, cai. Se eu boto mais ímpeto, vai mais longe. Essa era a explicação por que as coisas caem. Aí o Newton pegou e falou assim, quer saber? Eu acho que tem um problema, isso aí não explica direito. E aí ele cria uma outra equação,
né? Então o Newton vem e fala lá, né? Massa atrai massa na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado da distância, né? É isso, Vitor. O Vitor é o nosso Vitor GPT, gente. Tudo ele sabe. Ele fala da gravidade, que um corpo atrai o outro. Peraí, ele estava vendo isso? Não. Ele está vendo a gravidade? Não está vendo a gravidade. Mas ele fala dessa força existente. E, gente, por causa da gravidade eu estou aqui hoje. Por que eu estou aqui por causa da gravidade? Você não estava voando? Também, mas não por causa disso. Mas por causa do conhecimento da lei da gravidade, eu estou aqui hoje. Porque eu vim para cá de Uber, usando o GPS, que tem satélite, que satélite só está em órbita, porque a gente sabe como funciona a gravidade. Entendeu? Por uma questão invisível, o invisível era mais real do que a falsa narrativa de que era o ímpeto que segurava as coisas no ar. Nós, como cristãos, cremos que existe essa realidade invisível que é mais real do que a ilusão. Entendeu? Ou seja, que tentar explicar o mundo sem Deus e sem o reino de Cristo não é estar mais real nas coisas, é abrir mão de um aspecto invisível da realidade. Só que isso seria inútil se a gravidade não gerasse nada. De que adiantaria eu saber da gravidade se ela não leva a nada? Só que por causa da gravidade, da lei da gravidade, desculpa, por causa da lei da gravidade, eu tenho satélite, eu tenho, o que mais que eu tenho? O avião está voando, tem a ver com isso, né? Todas essas coisas, isso aí, não sei o que é, mas é isso. Ossos, obrigado. Não, mas não só a força da gravidade, a compreensão da lei da gravidade. Eu consegui desenvolver tudo isso. Eu não, né? O cientista. Newton não pensava em satélite. Newton não pensava em chegar na Lua. Newton não pensava em mandar sonda para Marte. Ele não pensava em nada disso. Mas por causa das teorias dele, a gente chegou lá. Quais são as coisas impensáveis nesse mundo que a fé nessa realidade invisível nos fará demonstrar? Qual é o grande breakthrough tecnológico que na verdade é espiritual que o mundo vai ver? Não vai ser que os cristãos são mais inteligentes sobre como trazer cura para o mundo, coisa do tipo, não. Um médico crente ou não crente, eles são tão capazes quanto. Não vai ser que os cristãos são melhores governantes, porque também não são. O governo exige um monte de habilidades e nem todas elas têm a ver com valores cristãos. Não vai ser porque os cristãos vão ser o grupo mais rico. Não vai ser. Não vai ser. Inclusive porque a riqueza nesse mundo é sinal de um monte de coisas, e de algumas bem ruins. O satélite no espaço do cristão que fará o mundo ver o que é que esse conhecimento do invisível promove, é a comunidade cristã, é a igreja. A forma como nós vivemos uns com os outros é o anúncio de um novo mundo. Se eu pegar a máquina do tempo de novo, voltar lá para o Newton, e falar assim para o Newton: Newton, você não sabe, cara, esse negócio que você pensou aí, essas continhas que você escreveu aí, é por causa delas que hoje eu converso com o meu amigo que mora lá na França. Por causa dela eu converso com ele. Em tempo real, eu falo que ele ouve lá, e não preciso mandar carta. Ele fala: meu Deus, isso aí tem que ser no futuro. Isso aí é num novo mundo. Cara, sabe essa mágoa que você carrega no coração que você não consegue perdoar? Eu faço parte de um povo que aprendeu que o que sustenta o universo é o perdão de Deus. E por isso a gente vive perdoando, a gente vive amando, a gente vive cuidando um do outro, vive andando uma segunda milha, terceira milha, da capa, tá tudo que pode, tá todo mundo junto. A gente vive de outro jeito. Sabe esse negócio de guerra entre russo e ucraniano? Na minha igreja tem russo e ucraniano tomando ceia junto. Sabe isso? Aí o cara vai falar: uau, isso é uma coisa de outro mundo. Isso é uma coisa de um mundo futuro. E é mesmo. E é coisa de um mundo futuro.
de um reino que está vindo, que está se adensando, mas que já se faz presente na igreja. Esse é quem é Jesus, porque Jesus é quem Jesus foi. E aquele impacto de Jesus para os evangelistas é o impacto de Jesus hoje. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.